Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de Sociologia, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você vai conhecer alguns dos conflitos do Oriente Médio, especialmente a questão árabe-israelense. Além disso, vai poder analisar a prática do terrorismo como instrumento político. Vamos lá? Para a gente falar desse tema, que é bastante complexo, eu preciso de alguns dados referentes à história. Por quê? Senão fica quase que impossível entender o conflito envolvendo palestinos e israelenses. Para isso, eu preciso lembrar de um conceito extremamente importante, que é a diáspora judaica. Diáspora é a dispersão que os judeus tiveram a partir do século II. Então, o que é essa dispersão? Eles saíram do território da qual eles ocupavam. E de qual território que eu estou falando? O território palestino. E lembre-se aqui dessa informação, o século II depois de Cristo. Então, esse território, no decorrer dos séculos posteriores, passou a ser ocupado, na sua maior parte, pela população árabe. População essa que depois do século VII vai se tornar uma população de muçulmanos. Outro ponto, lá no século XIX nós vamos encontrar o famoso movimento sionista. O que foi, o que era esse movimento sionista? Uma tentativa de fazer com que a população judaica, que estava dispersa em várias partes do mundo, voltasse, portanto, para a região da Palestina, para o Estado que a gente vai chamar posteriormente de Israel. Apesar dessa tentativa, o movimento sionista não deu, nesse momento, efetivamente certo. Foi apenas uma pequena parcela de judeus que acabaram, portanto, chegando de volta à Palestina. E aí vem o nosso grande acontecimento. Eu tenho a Segunda Guerra Mundial, que, como você deve se lembrar, nós temos o famoso Holocausto Judaico. Então, a morte de 6 milhões de judeus dentro aí dos campos de concentração de uma forma extremamente, portanto, bárbara. E é nesse momento que a comunidade internacional passa a ter uma maior sensibilização pelaquilo que nós conhecemos como a questão judaica. Então, a hora em que eu falo sobre essa questão judaica, eu estou falando de um povo que tem uma cultura milenar, que tem aspectos importantes daquilo que a gente chama de tradição ocidental, como o próprio monoteísmo, mas da qual não tem um território próprio. Então, em virtude desse contexto, o que vai acabar acontecendo? A ONU, no ano de 1948, por causa de toda essa sensibilização em virtude do Holocausto, resolveu criar o Estado de Israel. Portanto, uma faixa de terras dentro do território que nós chamamos de Palestina. Então, daqui a pouco a gente volta a falar disso, mas aqui tem um outro ponto que eu quero colocar para você. A importância dessa região, da qual nós chamamos de Oriente Médio, e da qual a gente vai falar aí de dois estados, né? O Estado palestino e o Estado israelense. O Oriente Médio é uma região extremamente importante para o mundo de uma forma total. E por que isso? Porque é lá que eu vou encontrar uma grande quantidade de reservas de petróleo. Além disso, ao falar em Oriente Médio, eu preciso pensar dentro de um outro ponto de vista relacionado ao aspecto cultural. Porque ao falar do Oriente Médio, eu estou falando da cultura árabe, eu estou falando do aspecto da religião muçulmana. Com exceção daquilo que vai ser criado em 1848, que é o Estado de Israel e, portanto, com a introdução desse Estado e com uma religião, portanto, judaica. Ora, o Estado de Israel, ele passa a ser, dentro do Oriente Médio, uma espécie de baluarte, né? Ou seja, uma espécie de símbolo de aspectos da cultura ocidental, intricado dentro de uma região que, obviamente, tem questões de críticas ao modelo ocidental. Então, uma informação para nós bastante importante. Agora, eu quero que você entenda um pouco
como que vai se dar esses conflitos e a própria problemática envolvendo eles. Então, lembrando aqui, então no momento em que é criado o Estado de Israel em 1948 de forma oficial pela ONU, mas obviamente dentro desse processo eu já vou encontrar a ocupação por parte da comunidade judaica ou do que a gente vai chamar dos israelenses, portanto dos judeus. O que a gente vai pensar aqui? A porcentagem de território criado para esse Estado, né, judeu, portanto para o Estado de Israel, era de 12%, né, do território da Palestina. Só que como eu coloco para vocês, a Palestina não vai aceitar, outros países árabes em apoio à Palestina, como o Egito, resolvem declarar, portanto, guerra contra Israel. É a primeira guerra árabe-israelense. Quem acaba vencendo essa guerra? Israel. Eu vou ter uma segunda guerra árabe-israelense. Novamente, nessa guerra, a Palestina com apoio de outros países árabes. E o que a gente vai perceber? E você pode olhar isso para o nosso mapa aqui no nosso slide. Eu tenho mais um aumento do território, portanto, israelense. Ele já não está, portanto, mais com os seus 12%, quase 12%. E em 1957, eu tenho a terceira guerra árabe-israelense. E, novamente, vitória, portanto, dos judeus, vitória, portanto, de Israel. E em 1973, a quarta guerra árabe-israelense, conhecida também como Guerra do Yom Kippur, que é um feriado judaico, novamente, quem acaba vencendo? Israel. O que isso representa para nós aqui, para a gente pensar parte desse conflito? Vejam, o território inicialmente criado para o Estado de Israel correspondia a quase 12% do território palestino. A partir de agora, o território de Israel corresponde a mais de 90% do território palestino. Por isso que quando você assiste alguma notícia sobre conflitos do Oriente Médio, você vai ver uma expressão muito simples e bastante fácil de se lembrar. Faixa de Gaza, porque eu passo a ter faixas, pequenas extensões de territórios. Então, dentro desse contexto, os palestinos, eles perderam uma parte extremamente significativa do seu território. E é nesse contexto que, a partir da década de 1960, vai surgir agora o que a gente vai chamar de questão palestina. Se antes era a questão judaica ou questão hebraica, agora a questão palestina, que é o quê? Um povo que efetivamente não tem terras. Dentro desse contexto, vai surgir também um grupo político muito importante e com uma liderança bastante conhecida, que é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E o grande líder desse momento, Yasser Arafat. Hoy, 28 de mayo, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, cumple 60 años. Y desde su creación, la OLP lucha por la libertad, lucha por la formación del Estado palestino. La Organización para la Liberación de Palestina se creó en el año 1964, durante la primera reunión del Consejo Nacional Palestino, bajo el auspicio de la Liga Árabe y el gobierno del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. En sus inicios, la OLP fue presidida por Ahmed Shukairi. Tras la Guerra de los 6 Días en 1967, Shukairi renuncia en favor de Yahya Hammoud y en 1969 Yasser Arafat se hace cargo de la OLP. Então, Yasser Arafat vai tentar, pelos meios políticos, inicialmente ele também teve prática terrorista, mas depois pelos meios políticos, a tentar criar um Estado palestino. Algo que até o momento efetivamente não ocorreu, e Yasser Arafat, nesse momento também, já se encontra morto, ele já acabou falecendo. Ora, o que vai acontecer? O que a gente deve pensar aqui? Um dos grandes acontecimentos, e que agora começa a mobilizar também parte do Ocidente, é o que a gente vai chamar de intifada. Será que estamos a começar realmente uma onda de violência que esta nova geração palestiniana vai chefiar pela primeira vez, a nova geração
talvez da Intifada de Al-Aqsa. Intifada é a palavra árabe para revolta. Estamos a falar de subversões, protestos de rua organizados que se podem estender por anos e geralmente acabam em milhares de mortos. A Intifada é uma marca que simboliza a luta palestiniana contra a ocupação israelita. Elas existem desde o século passado. Depois de ter ganho a Guerra dos 6 Dias e de ter ocupado todos os territórios palestinos, Israel afirmou finalmente a sua hegemonia sobre os países árabes vizinhos. E com O que vem a ser a Intifada? A expressão significa guerra de pedras. Por quê? Uma vez que os palestinos perderam a maior parte do seu território, que está ocupado, né, pelas tropas israelenses, eles começam a lutar contra o exército israelense. E de que forma? Com paus e pedras. Então, por isso que é chamado Intifada, e a gente vai ter diversas intifadas ao longo aí desse conflito, até porque, infelizmente, ele ainda não terminou. Em 1979, a gente tem, né, um sinal, de certo modo, de paz dentro do Oriente Médio, que é o Acordo de Camp David, né, ou Acordos de Camp David. Na Primeira Guerra Árabe-Israelense, o Egito, que havia lutado ao lado dos palestinos, perdeu importante parte do seu território, a Península do Sinai. E o que vai acontecer? Nesse acordo mediado pelo presidente Jimmy Carter, o que vai acontecer? O governo egípcio vai reconhecer a existência do Estado de Israel, e aqui vai uma informação importante para você: não são todos os países árabes que reconhecem Israel enquanto Estado. Então o Egito reconhece que Israel é um Estado. Em compensação, Israel devolve para o Egito a Península do Sinai. Então, um sinal de paz, e paz que tem durado até o momento. Ainda no ano de 1979, e aqui a gente sai um pouco da esfera árabe-israelense para pensar no próprio Oriente Médio. Um dos grandes acontecimentos é a Revolução Islâmica de 1979. Essa revolução ocorre em território iraniano. Quem governava o Irã nessa época era o Shah Reza Pahlavi. Esse Shah, o governante, portanto, do Irã, era pró-Ocidente. Então, se a gente pensar no Irã até 1979, é um país do Oriente Médio, população muçulmana, mas com uma série de aspectos da cultura ocidental dentro do Irã. Acontece que o Irã, dentro aí da população de maioria xiita, vai questionar, né, essa cultura tão forte do Ocidente. E eles acabam criando, portanto, essa revolução, que recebe o nome de Revolução Islâmica. O Shah acaba sendo deposto e cria-se, portanto, uma República Islâmica. Como que a gente deve pensar sobre essa República Islâmica? É uma república teocrática, né? Aqui, portanto, predomina o Alcorão. Existe um presidente? Sim, existe um presidente. Existe uma Constituição? Sim, existe uma Constituição. Mas a gente vai perceber que a grande autoridade dentro do Irã não é tanto o presidente, mas o Ayatollah. E no caso aqui, quem fez a revolução? Ayatollah Khomeini. Como eu coloquei, há a Constituição, conjunto de leis feita pelos homens? Sim, há essa Constituição, mas vai predominar o que está escrito no Alcorão e não tanto aquilo que está dentro da Constituição. E a partir desse momento, o Irã passa a ter uma postura bastante conservadora em relação aos costumes e abominando quase tudo que vem do Ocidente, inclusive em relação às mulheres. Já no caso de um outro acontecimento para nós que merece também a atenção, também data de 1979, a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas, né? O Afeganistão seria um território importante do ponto de vista geopolítico e por causa de matérias-primas, e a União Soviética vai e acaba invadindo o Afeganistão. Nesse momento a gente passa também aí a ter uma guerra entre os mujahidins, que são a população afegã que vai lutar contra os soviéticos, e é dentro desse contexto, só para a gente pontuar também, que vai surgir o famoso Talibã,
que quando a gente diz Talibã, lembra efetivamente do terrorismo, mas o próprio conceito da palavra, a origem da palavra, inicialmente são estudantes, né? São estudantes que liam o Alcorão, queriam ter um entendimento melhor do Alcorão, mas que acaba se tornando também o grupo fundamentalista. Por causa da Revolução Islâmica em 79, em 1980 nós vamos ter a Guerra Irã-Iraque. E por que ocorre essa guerra Irã e Iraque? No Iraque, eu tenho uma população de maioria xiita. Então, uma vez que lá no Irã eu tenho a população de maioria xiita também, eles imaginavam que essa população pudesse fazer uma revolução. E aí nós temos o apoio dos Estados Unidos para que um líder militar sunita, Saddam Hussein, né, assumisse o poder. Saddam Hussein assume o poder e acaba declarando guerra contra o Irã. Guerra essa que vai durar 10 anos, sem vencedores, mas do ponto de vista geopolítico, o Iraque não se tornou um país, portanto, islâmico no sentido de uma república islâmica. Quem acaba ajudando bastante o Iraque nesse período são os Estados Unidos. E após o término da guerra, em 1991, armado, né, até os dentes, podemos assim se dizer, o Iraque resolve invadir, portanto, o Kuwait. Essa invasão do Kuwait acaba ocorrendo por um certo delírio de Saddam Hussein, que remonta aí à antiguidade. Ele vai dizer que o Kuwait pertencia à antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia é o que a gente pode conhecer entre hoje como Iraque. Ele vai dizer, esse território é nosso, e acaba invadindo. Aqui o que a gente deve pensar, o ponto de vista estratégico. Essa invasão feita pelo Saddam Hussein, portanto, anexando o Kuwait, fazia do Iraque um dos maiores países produtores de petróleo do mundo. E, obviamente, isso interfere nos interesses ocidentais, diga-se de passagem, os interesses estadunidenses dentro do Oriente Médio. Por isso, o que vai ocorrer? Os Estados Unidos pedem para que Saddam Hussein tire as suas tropas, ele acaba negando esse pedido, e aí eu tenho em 1991 a famosa Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos, através de um grupo de países aliados, vão combater essa invasão feita por Saddam Hussein dentro de território kuwaitiano. Dentro ainda desse contexto, algo que a gente vai começar a perceber que vai ser algo muito comum dentro aí do mundo árabe, são as práticas terroristas. A gente pensar, portanto, no terrorismo como um instrumento político. E aqui eu passo a ter algo que é considerado uma disputa do ponto de vista cultural. Entre Oriente e Ocidente. Apesar de toda a sutileza, né, e a complexidade que existe em relação a esses conceitos, vai ser o momento em que uma série de jovens passam a fazer uma série de ataques utilizando, portanto, o próprio corpo. São os famosos homens-bombas, que podem ser tanto sunitas como xiitas, mas que vão, de certo modo, tentar impor aí e mostrar qual é o modelo de cultura que eles gostariam de seguir, que nesse caso não seria a cultura ocidental. Como dá para a gente perceber, o berço, né, da civilização que é o Oriente Médio e que atualmente é o berço aí do petróleo, um produto, portanto, tão importante para a população mundial, continua sendo também aí um berço de conflitos envolvendo aí os mais diversos interesses, sejam interesses das próprias nações que estão dentro da região, envolvendo aspectos religiosos, seja das potências ocidentais, que acaba tendo interesse nessa importante região geopolítica do mundo. Pessoal, uma grande dica que eu quero colocar aqui para vocês é em relação ao filme Persépolis. Persépolis é uma animação tirada de um HQ que vai mostrar um pouco da Revolução Islâmica, como que era o Irã, né, durante aí o governo do Shah Reza Pahlavi, portanto um governo pró-Ocidente, e após a Revolução Islâmica, como que vai ficar essa população iraniana, especialmente no caso aí a mulher. É uma animação que recebeu uma série de prêmios e serve para a gente conhecer um pouco aí o antes e o depois do Irã, tendo como princípio a Revolução Islâmica. Vale a pena assistir. Dê uma olhada aqui no nosso exercício para saber se você estava prestando realmente atenção na minha fala.
Agora vamos ter aquela frase de reflexão da nossa aula. A política é uma guerra sem derramamento de sangue. E a guerra, uma política com derramamento de sangue. Mao Tse Tung. Obrigado, pessoal. Bons estudos. Não esqueçam de consultar o nosso material. Lá tem uma série de links, podcasts, filmes para você aprofundar os estudos sobre a nossa temática de hoje. Até a próxima.